Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo e estamos crescendo na graça e no conhecimento. E hoje nós estamos em Isaías, capítulo de número 10. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Amém? Bom, você que está me acompanhando na leitura do livro de Isaías, você percebe que tem muita informação, não é verdade? Cada capítulo traz muita informação, então você precisa estudar cada capítulo aí na tua casa, porque eu trabalho uma mensagem do texto, mas tem muitas informações que eu não consigo compartilhar com você. Veja bem, por exemplo, aqui no Isaías capítulo de número 10, para você entender o capítulo de número 10, você tem que voltar no capítulo de número 9, no versículo 8. Nesta Bíblia minha, que é uma versão RA, tem um subtítulo dizendo Profecia contra o Reino de Israel, no versículo de número 8. E aí ele vai se estender para o Isaías capítulo 10. Presta atenção, quando Deus estava trazendo a revelação, Deus estava falando com Isaías, ele não estava fazendo assim: Isaías, escreva o capítulo de número 1. Isaías, escreva o capítulo de número 2. Esse é o título do capítulo de número 3. Esse é o subtítulo do capítulo de número 4. Deus estava trazendo revelação e ali então ele estava anotando. Depois os estudiosos colocaram, fizeram essas divisões, livros, capítulos, versículos, para ficar fácil o nosso entendimento, não é assim? Aonde você mora? Eu moro na rua P, na quadra 13, no número 15, no bairro fulano de tal. Então, com esse endereço eu consigo te localizar. A mesma coisa, a Bíblia funciona assim também. Então, nesse capítulo de número 10, vem duas profecias importantes aqui. Uma profecia contra o reino de Israel e uma profecia contra o reino da Assíria. Então, aqui no versículo de 8 diz assim: o Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e caiu em Israel. Porque quando Deus olha, lembra que todo esse povo é descendente de quem? De Jacó, as 12 tribos, não é isso? Mas lá na frente houve a divisão: reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Então Deus está olhando para a casa de Jacó, ou seja, para as 12 tribos, e essa palavra caiu sobre o reino do norte, porque Israel se ajuntou com a Síria, para tentar destruir Judá. Olha só a situação. Então veja bem, primeiro, haveria destruição sobre Israel e sobre a Síria. E isso aconteceu. Então Isaías profetizou e essa profecia aconteceu. E está dizendo aqui no versículo de número 9: todo o povo o saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que era a capital do reino do norte, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas com cedros os substituiremos. Então, está falando que mesmo vindo juízo, vindo tempos difíceis, mesmo assim ainda vão continuar com a soberba. Não, nós vamos nos levantar, nós vamos reconstruir. E isso Deus estava apontando que eles não conseguem enxergar o próprio erro. E quantas pessoas estão assim, sofrem, destrói um casamento, destrói um ministério, destrói um propósito de vida e fala assim: não está acontecendo nada, comigo está tudo bem, isso aí eu tiro de letra. E não consegue enxergar aonde está, onde o diabo colocou. Na verdade é isso mesmo, aonde o diabo enfiou aquela pessoa. Ele não consegue enxergar as densas trevas que estão rodeando a vida dele. Assim era esse povo, mesmo vindo juízo, eles não conseguiam enxergar isso, não conseguiam enxergar uma disciplina de Deus, não conseguiam enxergar que eles precisavam mudar. E aí, aí vem a profecia agora contra a Síria. Por quê? Isso está falando de épocas vindouras, porque Israel e Síria
né, serão também levadas cativas pela Assíria. E a Assíria vai se achar a Bambambam, como está aqui no versículo de número 10, no capítulo 10. Olha só, versículo de número 7. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende. Assim antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Então a Síria vai se tornar um grande império e ela vai falar assim: todos os príncipes que eu tenho no meu reino são reis, então eu preciso conquistar, porque cada conquista, né, um rei, um príncipe nosso vai se levantar sobre a terra. E por quê? Aí vem o versículo de número 10. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos. Isso aqui é a Síria falando. Ainda que as suas imagens e esculturas eram melhores do que as de Jerusalém, do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não a faria igualmente a Jerusalém aos seus ídolos? Está falando assim, como ela destruiu os outros reinos, os outros deuses, ela também vai entrar em Samaria, ela vai entrar em Jerusalém, capital do Reino do Sul, vai destruir tudo, porque todos os deuses são inferiores aos deuses dela. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado com... Aí agora vem a repreensão. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria. Tá vendo só para você ver como é complicado esse negócio de soberba e orgulho? Não vale a pena. O orgulho, ele derruba, né? Ele derruba ministério, ele derruba casamento, ele derruba tudo que ele encontra pelo caminho. Continuando aqui no versículo, né? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado, versículo de número 13. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Oh, cara inteligente! Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam aos tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. No versículo 15, aí Deus vai falar assim: vai se gloriar, né, o machado, né? Na verdade ele é uma ferramenta. Então é como tipo assim, o que o pincel tem para se gloriar? Quem está usando é o pintor. O que a caneta tem para se gloriar? Quem está usando é quem está escrevendo com ela. Então isso fala de nós. Quem somos nós diante de um Criador? Somos criatura. Então nós não podemos achar que conquistas que nós estamos tendo, porque você tem dinheiro, porque hoje as portas se abriu, porque você agora, né, você saiu da miséria, agora você é um cara muito rico, é porque eu sou inteligente, é porque eu sou muito capaz. Não, é porque Deus está te dando graça, é porque Deus está abrindo portas. Então que todos os dias você pode falar assim: Deus, tenha misericórdia da minha vida, porque sem ti eu nada sou. Reconheça que é Ele que faz, reconheça que é Ele que abençoa, porque você para e pensa: quantas pessoas perderam a vida, e homens poderosos nessa terra, entre aspas, né? Quando falam, tem muito dinheiro, perderam a vida. O próprio dinheiro não conseguiu trazer salvação, não conseguiu livrar da morte. Então, amados, nessa terra somos pó e cinza, como eu sempre tenho dito. Nós só temos uma vida e logo passará. Somente aquilo que fizermos por Cristo permanecerá. Glória a Deus. Guarda essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.